Pessoal, a gente vai falar dos biomas, mas antes a gente tem que falar do ecossistema, ok? Então a gente vai falar de biomas. Antes do ecossistema, a gente já até viu isso aí. O que é o ecossistema? É o interrelacionamento entre os fatores bióticos e fatores abióticos. Fatores bióticos têm vida no ambiente, fatores abióticos não têm vida. Exemplo, fundo do mar, floresta, por exemplo. No fundo do mar, nós temos fatores com vida. Peixes, algas, corais. Fatores sem vida, luz, água, solo. Beleza? É isso aí. E para falar de bioma depois, a gente tem que falar de clima, porque o clima interfere nas características dos seres vivos, né? Então o que é o clima? Conjunto de condições atmosféricas que caracterizam uma região. Se é quente, se é frio, se é úmida, se é seca, se é árida, tá? Esse tipo de coisa aí. Seguindo aí, então, fatores que influenciam o clima, altitude, quanto mais alto, mais frio, então tem regiões mais frias, mais altas, correntes marítimas, que influenciam o regime de chuva, de ventos, massa de ar polar, equatorial, tropical, influencia a região, o relevo, se tem montanha, se não tem, vegetação ameniza a temperatura. Então, essas características, esses componentes, né, definem o clima, né? Então a gente precisa saber, os biomas têm essas características diferenciadas, né, dependendo do bioma. Então, o que são biomas? Definido como uma grande variedade de ecossistemas, com uma fauna, uma flora, um solo, uma fisionomia, um relevo, um clima característicos, tá? Então isso define um bioma, um clima característico, tá? O que vocês precisam saber sobre bioma? Clima, precipitação, que é chuva, solo, flora e fauna, tá certo? Então a gente vai falar um pouquinho de biomas do mundo, tá certo? Então vamos lá, vamos falar um pouquinho de biomas do mundo, tá certo? Eles são diferentes, né? Porque o clima é diferente, o clima define a fauna, a flora, isso define os biomas, tá? Então esse bioma aí é uma floresta pluvial, ou seja, chove bastante, pluvial e tropical, próxima à linha do Equador, exemplo, floresta amazônica, precipitações, chove muito o ano inteiro, clima quente, úmido um ano inteiro, corre próximo à linha do Equador, muita biodiversidade, muitos seres vivos, muitos habitats diferentes, nichos ecológicos diferentes, solo muito rico, porém só superficialmente, fauna muito diversificada, tá certo? Agora vamos falar um pouquinho da savana africana, tá certo? Olha o leão aí. Savana, clima tropical, regiões temperadas, exemplo, savana africana, inverno quente e seco, verão quente e úmido, vegetação predominantemente gramínea, solo pobre e ácido. Fauna, zebras, leões, elefantes, girafas e rinocerontes. O nosso cerrado aqui é tipo uma savana, tá certo? Então, seguindo aí, vamos lá, o próximo bioma, o deserto. Olha só, clima característico do deserto, árido, pluviosidade baixa, ou seja, chuva baixa, umidade do ar muito baixa, durante o dia muito quente, à noite muito frio, porque não tem umidade, a água retém o calor para a noite ficar uma temperatura agradável. Não tem água, então fica frio. Flora escassa, fauna, répteis, roedores, insetos, tá? A flora, então, são gramíneas e arbustos. Seguindo aí, campo temperado, também chamado de pradarias, pampas no continente americano. Clima bem definido, com estações do ano, inverno frio e verão quente. Precipitação regular o ano inteiro. Solo fértil, flora predomínio de gramíneas, fauna, cavalo e bisões. Seguindo aí, vamos lá para o nosso próximo bioma, com características, climas característicos, fauna característica. Tundra, o que é a tundra? A tundra fica onde? Lá no hemisfério norte, lá em cima, perto do Canadá, no norte do Canadá. Muito frio e seco, a maior parte do ano fica coberto por neve. Maior parte. Só 3 meses anuais que fica descongelado. Flora, musgo e líquen, fauna, renas, aves, insetos. A gente tem que ter o clima, tem que ter o solo, tá? Tem que ter a fauna, a flora, beleza? Seguindo aí, né? O próximo aí, florestas de coníferas ou taiga. A flora são os pinheiros, predominantemente pinheiros, adaptados ao frio, clima frio, invernos longos e rigorosos, pouca precipitação, pouca chuva. Coníferas não perdem a folha no inverno, elas são perenes, não perdem a folha, perenes. Quem perde a folha, caducifólias, né? Fauna, ursos, esquilos, lobos e alces. Seguindo aí, nossa, o próximo aí. Floresta sazonal temperada, clima temperado, solo fértil, encontrados entre os polos. As árvores perdem as folhas, então são caducifólia, como eu havia falado, a outra não era, né? Espécie flora, carvalhos, pinheiros, sequoias, lá nos Estados Unidos, lá no, né, fauna, javalis, esquilos e veados, lá na Califórnia, né? Aqueles lados lá, tem sequoia, beleza? Seguindo aí, pra gente acabar, né, o nosso último bioma mundial, nós temos floresta temperada
pluvial, ou seja, ela chove mais do que a outra, né? Os invernos são mais amenos e verão mais quentes do que a decídua. Decídua porque perde folha. Precipitação alta no inverno e com neblina no verão, composta por árvores altas e folhas perenes. Então chove muito no inverno, hein? E tem muita neblina no verão, tá? Nova Zelândia tem isso aí também, né? Desafio: qual o clima, solo, flora e fauna do Cerrado, onde a gente vive? Quais os impactos ambientais que podem modificar o bioma e causar um desequilíbrio ambiental? Desafio para vocês, alunos. Obrigado. Tchau.